Olá pessoal, saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu me chamo Rosângela Queiroz e hoje nós vamos estar dando início à nossa aula de pregação. E desde já eu gostaria de te convidar para orarmos, para começarmos a nossa aula. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus amado e eterno, a Ti, Senhor, rendemos graças, louvor e adoração por tudo que tem feito nas nossas vidas. Nesta hora, Senhor, apresentamos toda essa turma de missiologia, apresentamos as nossas vidas diante do Senhor, apresentamos o Seminário Ágape em Tuas mãos, com toda a sua diretoria, Senhor. Apresentamos todos a Ti e pedimos ao Senhor que continue conosco a nos ajudar, a nos favorecer. E nesta hora, Espírito Santo de Deus, nós te convidamos a tomar direção de tudo quanto nós vamos falar nesta hora, neste momento. E pedimos que o Senhor vá nos capacitando, nos direcionando e abrindo o nosso entendimento para compreender, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer, o Teu aprendizado. Queremos seguir e prosseguir conhecendo o Senhor. Então nos ajuda nesta hora, porque dependemos de Ti. Se do Senhor não vier, nada teremos. Então nos ajuda nesta hora e nos favorece para louvor da Tua glória. Pois nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Então, irmãos, vocês têm uma apostila e nós iremos fazer uso dela nesses encontros que nós estamos tendo. Infelizmente, não está sendo possível nossos encontros presenciais. Eu já sinto a falta, porque eu gosto muito de estar próximo de vocês, compartilhando e aprendendo cada vez mais. Porque cada encontro que eu tenho com vocês, eu sou surpreendida em conhecer um pouco mais do Senhor, para a glória de Deus. Então, com essas circunstâncias que estamos vivendo em relação à pandemia, estamos optando pelo plano B e nesta hora estamos tendo esse encontro através desse vídeo. Mas a Deus seja dada toda a honra, toda a glória, no nome de Jesus. E bom é que o Senhor nos dá estratégias para conseguir prosseguir na nossa caminhada. Então, eu gostaria já de começar falar sobre a homilética, né? Que é a ciência que estuda os princípios fundamentais do discurso em público, né? Aplicados na propagação do Evangelho. A homilética, ela nada mais é que ser a arte de pregar ou a arte de preparar um sermão religioso, de forma que nos leva a estudar os princípios dos quais estão, infelizmente, muitas das vezes se perdendo, e o nosso Deus é Deus de princípios. Então, nós vamos aprender a utilizar a homilética dentro da pregação para que possamos ter pregações eficazes para a glória do Senhor. Então, ela é seguida de uma estrutura, e ao longo dos nossos encontros nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa estrutura da homilética, que é a arte de pregar. Então, o que significa a pregação?
Pregação é o ato de pregar a palavra de Deus. E o que é pregador? Pregador é aquele que prega essa palavra, é aquele que transmite essa palavra para a vida dos ouvintes, é aquele que fala da palavra do Senhor. Então, aqui na nossa apostila, ela diz que, baseando-se em 3 passagens da vida de Pedro, o pregador deve ter, primeiro, aquele que esteve com Jesus. Nós temos aqui referência bíblica, né, que depois você pode estar acompanhando. Segundo, aquele que fala com Jesus, né, também tem uma referência bíblica. E terceiro, aquele que fala de Jesus. Então, a proclamação ou a propagação do Evangelho é trazer boas novas da salvação. Então, muitos estão, infelizmente, distorcendo essa questão, esta finalidade de propagar as boas novas do Senhor. Então, não é esse o mérito que nós vamos entrar nessa hora, mas é levar você a apresentar ao público Jesus Cristo. Infelizmente, o sentido da palavra tem se perdido aos longos do tempo aí em várias ministrações que a gente tem ouvido e visto, infelizmente. Mas o intuito de nós aprendermos um pouco mais sobre esta matéria é nos despertar a pregar as boas novas, a anunciar, levar, transmitir para os ouvintes aquilo que Deus quer falar com a sua igreja. Então, é através dessa matéria que a gente vai desenvolver esses conhecimentos, certo? Então, nós temos aqui algumas características de um pregador, sobre o ponto de vista espiritual e sobre o ponto de vista técnico. Então, esse pregador, ele tem que estar bem afinado nessas 2 características. O ponto de vista espiritual, que é de extrema importância, e o ponto de vista técnico, para poder saber desenvolver uma pregação eficiente e eficaz, certo? Então, sobre o ponto de vista espiritual, o pregador, ele tem que ter um chamado para a obra do Senhor. Ele tem que ter um chamado para exercer aquela função do qual o Espírito Santo o designou para ser feito, né? Uma ordenança para ser cumprida. Segundo, ele precisa ter o dom da palavra. Ele precisa ter afinidade com a palavra. Aí você pode dizer até assim: mas eu não tenho o dom de pregar. E por que eu tenho que passar por essa matéria? Mas a Bíblia diz que ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então ele diz que ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Então ele não fez assim: olha, só você que vai ter que ir pregar. Só ele que vai ter que pregar. Então todos nós, de uma certa forma, temos esse dom de pregar a palavra do Senhor para cumprir esse chamado, essa ordenança de fazer a vontade do nosso Deus, certo? Então, para onde você for, você pode estar pregando a palavra do Senhor, quer no seu trabalho, quer na sua escola, quer na faculdade, quer
na sua casa, na rua onde você reside. Então, em algum momento, em alguma circunstância, em algum lugar, você vai ser, de certa forma, impulsionado a pregar a palavra do Senhor. Então, ele precisa conhecer Deus. Claro que a nossa vida de conhecimento com o Senhor, ela é crescente. A cada dia a gente vem surpreendendo com um pouco mais de conhecimento com o nosso Deus. Porém, precisamos ter essa dedicação de conhecer ao Senhor, conhecer a Bíblia, conhecer aquele por quem estamos falando, por que estamos falando dele e quem é ele, quem é Deus. E por que devemos falar de Deus para as pessoas? Então, lá fora, se nós observarmos, as pessoas de seitas, inclusive, se aprofundam no conhecimento daquilo que eles acreditam. E por que nós temos que ser diferente? Então, precisamos conhecer Deus, precisamos conhecer quem é o nosso Pai, aquele que liberou o seu Filho, doou o seu único Filho para morrer por nós. Por que ele fez isso? Quem é ele? Quem é Jesus? Então, precisamos conhecer bem para a gente apresentar a alguém um Deus com toda a propriedade que possamos ter através do conhecimento. Amém? Conhecendo a palavra de Deus, tendo conhecimento da palavra do Senhor, estudar a palavra, entender o que está escrito na palavra. Muitas das vezes as pessoas vão para a igreja, ouvem a palavra ou lê a palavra em suas casas e não compreende o que está escrito, não conhece, não tem conhecimento, não toma posse. A Bíblia diz que o meu povo sofre por falta de conhecimento, por não conhecer as Escrituras, por não tomar posse da palavra do Senhor, por não ter acesso, não ter o hábito de leitura, de compreensão da palavra do Senhor. E a Bíblia diz que o Espírito Santo está dentro de nós, porque nós somos templo do Espírito de Deus. Então, ele está aqui conosco para nos fazer lembrar de todas as coisas. E ele é poderoso para revelar a sua palavra para nós. Então, quando nós lemos a palavra que não conhecemos, que não entendemos, só é orarmos e pedirmos a ele que ele esclarece todas as coisas e fala profundamente aos nossos corações. Então, precisamos conhecer a palavra do Senhor. Ter uma mensagem para cada ocasião, para cada momento. Você precisa ter essa mensagem, você precisa ter uma mensagem. Então, não é uma mensagem gravada, é uma mensagem necessária que o próprio Espírito nos faz lembrar através da leitura, através do conhecimento, através de prática da palavra. No momento certo, o Espírito Santo nos revela todas as coisas. Então, a gente tem uma mensagem até para nós mesmos meditarmos, né? E que quando a Bíblia nos ensina, nos orienta a meditar na palavra do Senhor. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, esse meditar é você estar lembrando da palavra do Senhor nos momentos necessários para a sua vida, no momento necessário para a vida de alguém. Aí você está lá meditando nessa palavra, o Espírito Santo aí te leva a ter uma mensagem para falar ao coração e ouvidos de alguém que precisa ouvir, certo? Manejo da palavra do Senhor, manejar,
traquejo, saber utilizar a palavra do Senhor, não com conveniência, nem inconveniência, mas ter manejo de usar a palavra do Senhor da forma que Ele deseja que seja usado, né? Ter unção. Essa unção vem através do Espírito Santo de Deus. E isso é consequência de uma vida dedicada ao Senhor, de uma vida de busca ao Senhor, de uma vida de entrega ao Senhor, de uma vida que tem assim momentos com Deus. Unção não é algo que você pode ter através de gritos, de pulo ou de várias gesticulações ou qualquer criatividade que tenhamos, não. Unção vem através da presença do Espírito Santo envolvida nas nossas vidas. O compromisso que nós temos com Deus, e Ele aí começa a afirmar cada vez mais o seu compromisso conosco através da unção do seu Espírito Santo. Então, guardar a palavra no coração. Esse coração, quando ele fala, esse pregador, ele tem que ter essa palavra guardada. Não é esse coração órgão que nós temos aqui, que bombeia o sangue para o nosso corpo, todo o nosso corpo, para o nosso cérebro. Não, esse coração que ele fala é a nossa mente. Então, a Bíblia diz que tudo que se deve guardar a vossa mente, que é dela que procede a fonte da vida. Então, guardar a palavra na sua mente, é ela que nos faz meditar na palavra durante o dia, é ela que nos livra de pecar contra o Senhor, contra o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então ela está aqui guardada na minha mente. Então, quando ela está aqui, se o pecado já está diante de mim, aquela palavra guardada na minha mente me faz estar livre deste mal, deste pecado e fugir da aparência do mal. Então, o pregador, no ponto de vista espiritual, ele também precisa guardar a palavra no seu coração. Ele precisa ter autoridade e ousadia, falar com propriedade, viver aquilo que ele prega. Então, tenha experiência com Deus, procure viver a palavra do Senhor, procure ministrar aquilo e falar daquilo que, experiência sua, de que você teve com Deus, de que você viveu. Então isso aí te dá autoridade, te dá ousadia. Então você já está envolvido com a unção do Espírito Santo. Então quando você vive a palavra do Senhor, você fala com toda autoridade, você fala com toda veemência, com toda propriedade, porque você vive a palavra do Senhor. Então, se deixe ser um instrumento usado para a glória de Deus. Então, esse pregador, ele tem que ter, no ponto de vista espiritual, esses tópicos para a sua vida, né? Então, cada tópico aí você vai ver que ele vem com a referência bíblica para você ter a confirmação do Espírito Santo na sua vida através da palavra de Deus, certo? A palavra de Deus nos afirma que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus, da palavra de Cristo. Então, a gente precisa entender que a falta de preparo de um pregador, ele traz problemas sérios para a vida dos crentes. Então, eu mesmo já fui vítima de vários casos de falta de preparo de pregador, infelizmente. E hoje a gente vê que isso ainda acontece. O pregador, ele totalmente despreparado, tanto no ponto de vista espiritual, quanto no ponto de vista técnico. Muitos pensam que
Ser pregador é bonito, é uma atitude bonita, é um gesto bonito, é uma apresentação bonita e vai para lá de qualquer jeito. Mas ser pregador ou um pregador despreparado, ele pode causar danos muito sérios na vida de um ouvinte, e isso é muito perigoso, porque nós, como pregadores, fomos destinados a levar, proclamar, propagar as boas novas do Senhor, boas novas de salvação, porque o mundo está perecendo e precisa ser salvo. E muitos estão, por conta de falta de preparo, estão distorcendo essa vontade do Senhor. E, queridos, no ponto de vista técnico, nós vemos aqui que essa falta de preparo tem atrapalhado a vida das pessoas. Então ele diz aqui, entretanto, aleluia, a falta de preparo adequado do pregador, falta de unidade corporal no sermão, a falta de vivência real do pregador na fé cristã, a falta de aplicação prática às necessidades existentes da igreja, a falta de equilíbrio na seleção de textos bíblicos e a falta de um bom planejamento ministerial traz dificuldades na propagação da palavra do Senhor. E muitos não dão crédito nisso. Pensa que essa arrumação, essa estrutura, isso tudo aí não tem nada a ver com a vontade de Deus. Mas não, a vontade de Deus é a melhor possível para nós, porque nosso Deus, ele é perfeito. E a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, quando você pensar de fazer algo de Deus para a vida de alguém, pense em dar o melhor para essa pessoa, porque o nosso Deus é Deus de melhor. Então se prepare, o pregador ele precisa estar apto no ponto de vista espiritual e apto no ponto de vista técnico para que o nome do Senhor seja glorificado aqui nessa terra, certo? Então essa falta de organização do sermão, essa falta de um preparo. Irmãos, aí você pensa assim, eu vou botar no papel, eu vou escrever no papel, ali no Espírito. Não, você vai colocar no papel ou preparar um sermão dirigido pelo Espírito Santo. Mas ali você só bota um esqueleto, porque na hora quem vai dar vida a essa palavra, a esse esquema ali arquitetado antes, é o próprio Espírito Santo, porque tudo vem dele, e se dele não vier, nada teremos. Então é ilusão achar que de nós mesmos conseguiremos, faremos ou falaremos alguma coisa. Não, se do céu não vier, nada teremos para passar. E o Senhor quer que nós passemos algo ou muita coisa para os ouvintes, mas isso é vindo dele através de uma disposição nossa para aprendermos mais, nos dedicarmos mais, nos entregarmos mais a cada dia ao Senhor no conhecimento da palavra para passarmos para os ouvintes. Então, eu estarei com vocês nesses encontros para esclarecer um pouco mais sobre preparar um sermão do agrado de Deus. Então, não do nosso agrado, né? Do jeito que a gente pensa que deve ser, do jeito que a gente quer que seja, não. A gente vai cada vez mais aprender nesses encontros
a preparar uma pregação que agrade o coração de Deus e que fale ao coração da igreja. Não queira mais ser vítima e não queira mais ser vítima e não deixe que outras pessoas sejam vítimas de um pregador despreparado. Então, vamos aprender a cada dia melhorar para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Eu passei um cronograma de aula para a coordenação do seminário, onde nós vamos estar desenvolvendo o nosso trabalho nesses encontros nossos. Hoje ficaremos por aqui e no nosso próximo encontro nós falaremos sobre a ética no púlpito. Então vamos ver que muitas coisas podem interferir na nossa imagem, na nossa fala, na nossa postura, que traz impacto, pode trazer impacto negativo na hora da ministração. Então é muito importante saber sobre os pontos positivos e negativos que nós podemos ter na ética do púlpito para sermos uns pregadores bem-sucedidos. Então, eu aguardo você no próximo encontro para falarmos sobre a ética do púlpito. E aproveite, explore a sua apostila, que ela é rica em informações, e vão desenvolvendo, e qualquer dúvida estarei aqui disponível para esclarecermos durante esses encontros. E até mesmo fora deles, eu vou estar disponibilizando depois. Na verdade, no cronograma já disponibilizei o meu e-mail e depois eu posso estar disponibilizando o meu telefone, que caso vocês queiram falar pelo WhatsApp, a gente pode estar também tirando dúvidas e esclarecendo o que for necessário. Que Deus continue nos abençoando. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Deus te abençoe hoje e sempre.